Bom, bem-vindos a mais do canal, eu sou o Gabriel e no vídeo de hoje eu vou comentar sobre esse ciclo maldito que o Flamengo tem e se o Sampaoli vai conseguir quebrar essa porra desse ciclo finalmente. A gente vai poder ter paz com um técnico só e não ficar mais sofrendo com experimentações bizonhas e bizarras que a diretoria fica tentando colocar no Flamengo, tá bom? Então é isso. Vou comentar também, né, o fato da sombra do Jesus ainda permanecer e ainda permanecer o ciclo por causa dessa sombra do Jesus e o que eu espero do Sampaoli, né? Então, vamos lá. Indo direto ao ponto, qual que é esse ciclo maldito que o Flamengo tá preso desde 2019, na verdade, né? Porque começou com o Abel Braga, que a gente não consegue sair de jeito nenhum e que ele parece que só piora com a sombra do Jorge Jesus. Simples, o Flamengo começa o ano, né? Começa aqui, né? Vamos colocar aqui em cima. Começa o ano com um técnico novo, com esperanças de conseguir ser campeão, né? E fazer as coisas, sei lá o quê. Esse técnico, né, ele prova que ele não tem um trabalho tão bom e é demitido por algum motivo aqui. Aí o Flamengo vai e contrata um técnico novo, um técnico que, né, vai tapar buraco ali, vai tentar dar aquele respiro final pra temporada, né, pra retornar a temporada, os últimos 6 meses do ano. Aí o Flamengo contrata esse técnico e você vem pra cá no ciclo. Aí, daqui, esse técnico começa a desenvolver futebol bom, começa a conseguir ganhar o elenco e tudo mais e blá blá blá. E aí ele conquista alguma coisa, né? Conquista Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil, seja o que for aqui. E aí depois esse cara novamente sai, o Flamengo coloca um técnico novo e aí de novo volta pra cá pro ciclo. O Flamengo começa um ano com um treinador X, ou um treinador desconhecido, ou um treinador que, né, ele pode até ser bom, só que para o Flamengo ele não vai funcionar. E aí você recomeça o ciclo. Foi assim com o Abel Braga e o Jorge Jesus em 2019, que já era um ciclo vicioso, né, desde sempre. O Jorge Jesus quebrou esse ciclo, só que ele deu origem ao ciclo pior. Por quê? Porque na hora que ele saiu, ele não foi só embora porque ele fez um negócio ruim. O cara foi simplesmente o maior técnico da história do Flamengo, considerado por mim e por muitas pessoas que torcem para o Flamengo como o técnico mais maravilhoso da história do Flamengo, né? O cara que fez... Mano, o cara tem mais título do que derrota, não tem que falar mais nada, parou aqui. E depois que ele foi embora, esse ciclo ficou de uma maneira surreal. Por quê? Porque por mais que a gente tenha um técnico que seja campeão, assim como ele foi, a gente não consegue manter ele. Por quê? Porque não basta só ganhar depois do Jorge Jesus. Você tem que dominar. Você tem que conseguir fazer com que o adversário não consiga jogar contra você. Você tem que fazer com que o adversário entre em campo sabendo que vai perder pra gente. E é justamente isso que acaba ferrando com a experiência que a gente tem com alguns técnicos. E é esse ciclo que o Sampaoli terá que quebrar, né, agora, né, nesse ano com o Flamengo. Todo técnico que entrou no Flamengo, que passou por esse ciclo, né, a gente teve o Domenech, né, que começou o ano, foi demitido, contrataram o Rogério Ceni. O Rogério Ceni foi o que mais conseguiu ir além um pouco nesse ciclo. Por quê? Porque ele foi contratado para poder, né, abafar as coisas ali, né, com o Domenech, né, depois que o Domenech saiu. Ele conseguiu desenvolver um bom futebol, ele conseguiu ser campeão brasileiro, ele começou o ano como o técnico a ser batido no Flamengo. Foi campeão da Supercopa, foi campeão do Carioca, e aí ele começou a decair porque, por mais que ele tenha sido campeão da Supercopa, do Brasileiro, do Carioca, ele não tinha o quê? O requinte do Jorge Jesus, ele não tinha aquela força toda, ele não dominava o adversário como o Jorge Jesus conseguia fazer. E aí isso acabou acontecendo o quê? Com que o Rogério Ceni fosse demitido, porque o início de trabalho dele no ano seguinte, em 2021, tinha sido merda, né? Merda, o cara ganhou, né, o Brasileiro, a Supercopa e o Carioca, mas tinha sido um trabalho ruim. Toria percebeu que ele não dominava o adversário e fez o quê? Demitiu ele e contratou quem? Renato Gaúcho. Contratou o Renato Gaúcho. Aí foi o Renato Gaúcho tapa buraco. Aí o Renato Gaúcho começa a jogar bem, começa a convencer. O Flamengo chega na final da Libertadores, chega longe no Brasileiro. Aí o Renato Gaúcho perde a final da Libertadores e aí perde tudo que ele disputou na verdade e o ciclo recomeça com o Paulo Souza sendo contratado no final do ano de 2021, começo do ano de 2022. Aí o Paulo Souza, por sua vez, né, começou o trabalho desastroso, conseguiu perder Carioca, conseguiu perder Supercopa, conseguiu perder tudo também que ele disputou. E aí chegou aqui, contrataram o Dorival Júnior para poder suprir, né, tapar o buraco ali, apagar o incêndio, seja o que você quiser falar, situação do Flamengo. Aí Dorival Júnior foi, pegou aqui, entendeu? O Flamengo desenvolveu bom futebol, pá, chegou nas finais que nem chegou o Renato Gaúcho. Só que o diferencial, o Dorival Júnior foi campeão. A gente é atual campeão da Libertadores, a gente é atual campeão da Copa do Brasil. Só que aí o Dorival Júnior saiu. Dessa vez, de novo, porque
O mesmo motivo do Rogério Ceni. O que foi de diferente do Rogério Ceni foi que o Rogério Ceni, a torcida começou a cobrar ele porque a torcida do Flamengo, né, a nossa torcida, queria que ele dominasse, que ele conseguisse fazer o que o Jorge Jesus fazia, que era o quê? Dominar o adversário. E o Dorival Júnior, por mais que tenha conseguido dominar o adversário no final da temporada, ele perdeu um pouco a mão do elenco, principalmente depois da final da Libertadores. Ele, né, o Jorge Jesus em 2019 a gente foi campeão da Libertadores, ele continuou, mesmo a gente campeão brasileiro, né, a gente foi campeão da Libertadores no sábado e campeão brasileiro no domingo, um dia depois, menos de 24 horas, o Jorge Jesus, mesmo campeão das duas competições, fez o Flamengo jogar. Ele conseguiu tirar proveito dos jogadores, ele fez a dominação continuar. E o Dorival Júnior não conseguiu. O Dorival Júnior, depois que a gente foi campeão da Libertadores em cima do Atlético Paranaense, né, a gente tava lá comemorando, foi campeão da Copa do Brasil em cima do Corinthians, o Dorival Júnior não conseguiu fazer o Flamengo render as últimas 3 rodadas do Brasileiro. E por não ter conseguido render as 3 rodadas finais do Brasileiro, que não valiam de nada, mas era a despedida dos Diegos, ele não ter conseguido de novo envolver, não só envolver o adversário, mas ganhar, fazer com que o time rendesse e continuasse, né, completando ali o calendário jogando bem, ter perdido pro lanterna da competição e o outro rebaixado também, né, acabou pegando meio mal, e aí a diretoria demite ele também, porque considerou o quê? Que ele não tinha a capacidade, ou não a capacidade, mas que ele não fazia o time jogar como o Jorge Jesus fazia, que era o quê? Dominando o adversário sabendo que ele ia entrar para poder perder, ele ia entrar para poder fazer o jogo da vida e mesmo assim ainda levar 3 gols. Então assim, esse é o motivo de todo esse ciclo maldito. E aí, o Flamengo teve algumas oportunidades de poder quebrar esse porra desse ciclo, né? Porque eu vivo defendendo, né? Eu acho realmente que, infelizmente vai ser assim, que essa sombra do Jesus só acaba quando o Jorge Jesus voltar pro Flamengo. Só que o Flamengo teve algumas chances de conseguir quebrar esse ciclo, principalmente com o Paulo Souza, que já estava meio mal das pernas, né? Ele veio pro Brasil, ele estava desempregado, ele veio pro Brasil, ele ficou lá, né, aqui, fez aquela ceninha toda que ele gosta de fazer, porque o Jorge Jesus também é um cara que gosta de mídia. O Flamengo, mesmo mal com o Paulo Souza, não chamou o velho de volta, e aí o velho voltou pra Europa. E aí foi onde chamou o Dorival e tudo mais, e a gente foi campeão. Só que, de novo, a mesma história. Começo de ano, o Flamengo tá mal, o Flamengo demite o treinador, e aí parece que elucidaram a cabeça daquela diretoria maldita e fizeram o quê? Fizeram com que, né, foram atrás do Jorge Jesus. Só que aí dessa vez o Jorge Jesus está empregado, está disputando taças, e justamente por isso ele não quis voltar para o Flamengo agora e pediu para que esperassem ele. Um absurdo? Não sei. Assim como foi um absurdo, talvez, o que o Vitor Pereira falou, né, da sogra dele, né, é um assunto pessoal dele, eu já defendi isso aqui em outro vídeo. Ele teve inúmeros motivos, ele não tem que voltar correndo pro Flamengo só porque a gente gosta dele, só porque tem parte da torcida do Flamengo que venderia a casa para poder ajudar a trazer o Jorge Jesus de volta. Não é isso que tem que fazer, ali o futebol é uma profissão, eu sei que as pessoas não entendem isso, né, tem parte da galera aí que comenta, né, profissionalmente futebol, que acha que futebol é só amor, futebol a galera joga por camisa, por dedicação, só que na verdade é um negócio. O Jorge Jesus não vai deixar, não vai abrir mão de poder ganhar 2 títulos, que é o Turco e a Copa da Turquia lá, para poder voltar pro Flamengo, que está em início de trabalho de novo. E a gente tem que aceitar isso. É uma opção profissional dele, acabou, ponto final. Nenhum funcionário tem a obrigação de voltar pro antigo emprego, porque os colegas gostam, porque o patrão dele gosta, porque os clientes dele gostam. Ponto, desculpa, essa é a realidade. Obviamente, né, que o Flamengo agora tá repetindo o ciclo, né, contratou o Sampaoli, só que o Sampaoli, sei lá, eu gosto muito do Sampaoli. E o Sampaoli, ele é meio que hegemônico no Brasil, né? Teve um comentarista aí da ESPN, que eu não vou citar o nome, que ele afirmou ao vivo no programa que ele achava o Sampaoli melhor técnico do que o Jorge Jesus. Então, assim, aquele negócio, né, que aconteceu com o Renato Gaúcho, aconteceu com o Paulo Souza, o que aconteceu com o Domenech, o que aconteceu com o Vitor Pereira, né? Porque o Vitor Pereira passou do cara herói do Corinthians aqui, que conseguiu levar o Corinthians mesmo com o elenco ruim pra final da Copa do Brasil. Ele passou a ser um lixo, um bosta desprezável aqui porque foi pro Flamengo. E o Sampaoli parece que não vai haver esse tipo de coisa, né? Esse desmerecimento só porque foi pro Flamengo. Porque, querendo ou não, ele já treinou 2 times aqui do futebol brasileiro. O cara é atual vice-campeão do campeonato francês. Ele fez o Gerson render lá, ele fez a equipe render, ele fez o Olympique de Marseille chegar na Champions League, coisa que ele não fazia, já tinha um tempo. Então, assim, o Sampaoli é bom, o cara é foda, o cara tem currículo, o cara já treinou um monte de gente, o cara sabe o que fazer e o cara é maluco das ideias na hora que tem
a questão tática dele lá. O cara pode mudar a estratégia ali do time no meio do jogo, no andamento do jogo, com 20, 30 minutos de jogo, com 60, 70 minutos de jogo. O cara é, assim, uma máquina. O cara é imparável nesse negócio aí de maluquice de criar coisa na cabeça dele e colocar no campo e fazer funcionar. O único problema é justamente esse. A nossa torcida não tem paciência com treinadores que querem colocar coisas novas no Flamengo. Outros técnicos falharam também por serem cabeças duras, por não ouvirem o elenco, por não conseguirem ganhar o elenco, por colocarem a vontade e a convicção deles acima de todo o resto do Flamengo, achando que eles são deuses. Mas a gente não tem paciência. E eu tenho certeza que se daqui 2 meses ou 3 meses o Sampaoli não estiver dominando o futebol brasileiro, e quando eu digo dominando, não é só ganhar os jogos de 1-0, 2-1, né, aquela vitória meia boca ali, jogou pro gasto, ganhou. Se o Sampaoli não estiver dominando o futebol brasileiro, ou seja, jogando bem, metendo 4-5, 4-5 equipe fraca, na hora de jogar com equipe grande, né, com equipe de mais tradição, meter uns 2-3, mas assim, convicto, sabe? Aquela convicção de jogou bonito, Flamengo jogou pra frente, jogou bonito, dominou o jogo, ganhou de 1-0, mas poxa, ganhou dominando o jogo. Só não conseguiu fazer mais gol porque o adversário fez uma retranca bizarra lá, mas também não sofreu perigo. Se o Sampaoli não estiver fazendo isso daqui 3 meses, eu garanto pra você, no começo do ano que vem, é o próximo a rodar do Flamengo. E eu falei exatamente essa mesma coisa quando o Flamengo contratou o Paulo Souza. Tudo bem que são circunstâncias completamente diferentes, né? São situações diferentes, só que a dinâmica é a mesma, porque é o ciclo maldito que o Flamengo está seguindo agora, neste exato momento, e que se agrava ainda mais com a sombra do Jorge Jesus, porque foi o que eu falei, não basta ser campeão, você tem que dominar, você tem que jambrolhar os caras ali, você tem que colocar o adversário de joelho pedindo para, pelo amor de Deus, para. Gente, por isso que o Sampaoli vai ter um trabalho muito difícil de conseguir fazer isso acontecer no Flamengo. Sampaoli é birulei das ideias, o cara ele é um gênio futebolístico ali, né? O cara faz render, o cara consegue, como eu falei, né, mudar o esquema de jogo com 1, 2 substituições e o cara falar com a galera lá, o cara é foda. O problema é que a nossa torcida não tem paciência, a sombra do Jesus ainda paira na Gávea, ainda paira na mente dos torcedores, ainda paira na mente dos dirigentes, ainda paira na mente dos jornalistas que cobrem o Flamengo. E para poder piorar, daqui 1 mês... Se a galera ficou falando aí que o Jorge Jesus fez foi antiprofissional, né, de falar que queria voltar pro Flamengo, alguma galera aí, né, não foi todo mundo, mas tem uma gente aí falando que o Jorge Jesus foi antiprofissional, de vazar áudio falando que queria voltar pro Flamengo, os caras a 4. Se o Fenerbahçe tiver um orgulho, né, como os caras ficam aí falando que orgulho, não pode, se for antiprofissional, eu tenho certeza que o Jorge Jesus não renova com o Fenerbahçe para a próxima temporada. Então, daqui 1 mês e meio, 2 meses mais ou menos, vai ter de novo esse velho maldito atazanando aqui, entendeu? Pairando aqui, ó, na mente coletiva de todo mundo que acompanha o Flamengo, de todo mundo que gosta do Flamengo, que torce pro Flamengo. Daqui 1 mês e meio, 2, vai estar a sombra do Jorge Jesus junto com o Jorge Jesus desempregado. Que aí é o pior. Por quê? Porque se o Sampaoli perde uma partida, se o Sampaoli não domina o futebol brasileiro daqui 2, 3 meses, Jorge Jesus está desempregado. Porque vocês não demitem o Sampaoli e vocês contratam o Jorge Jesus de volta. Espero eu que não aconteça isso, eu espero que o Sampaoli consiga ganhar tudo com a gente, porque esse é o objetivo, né? O Sampaoli é foda e consegue, o elenco consegue fazer isso. Tudo bem, né? O elenco tá meio mal fisicamente, você vê que o elenco não está muito motivado, só que eu confio que o Sampaoli vai conseguir mudar esse cenário. Mas aí, de novo, eu espero do fundo da minha alma como flamenguista que o Flamengo ganhe, obviamente, torço pro time, eu torço pro Flamengo, eu amo o Flamengo, só que pelo andar na carruagem agora e pelo histórico recente, né, que não acabou ainda, tudo está encaminhando, não encaminhando no sentido de a passos largos, mas tudo demonstra que se o Sampaoli daqui 3 meses não estiver dominando o futebol brasileiro, dominando, metendo 4-5-0 em time que acabou de subir da Série B, metendo 3-4-0 em time ali de meio de tabela, metendo 2-0 em time ali do alto escalão, entendeu? Ou então metendo 1-0, mas assim, dominando, 80% de posse de bola, 70% de posse de bola, 20 finalizações por jogo, Gabigol artilheiro de novo, o estádio lotado para poder acompanhar o Flamengo. Se isso não acontecer, Sampaoli daqui 7, 8 meses, de novo, tá com um barquinho na rua e tá desempregado de novo.
O que é uma pena, porque como eu falei, o Sampaoli é um baita técnico. Qualquer equipe do futebol gostaria de ter o Sampaoli. Inclusive ele teve propostas, né, de outros lugares, principalmente da Europa, para poder treinar lá. E ele não quis, ele veio pro Flamengo. Esse argentino desgraçado é foda, né? Desde 2019 o Sampaoli representava adultério pro Flamengo, né? Porque em 2020 ele esperou o Jorge Jesus renovar com a gente para ele poder falar para onde ele ia. Ou seja, né, ele tinha esperança, pelo que parece, de vir treinar a gente se o Jorge Jesus saísse. Em 2022, né, ano passado, ele deu declaração falando que o Paulo Souza não estava sabendo fazer o elenco, né, render, falou que assistia jogo do Flamengo. Agora também saiu boato aí de que ele estava assistindo o jogo do Flamengo depois de estar desempregado de sair do Sevilha, né? Esse cara, ele gosta do Flamengo, ele vê no Flamengo um grande potencial, ele quer treinar o Flamengo, ele quer estar ali. Como, obviamente, Paulo Souza queria, Vitor Pereira queria, o Dorival queria, o Rogério Ceni queria, o Renato Gaúcho queria. Só que o Sampaoli, dentre todos esses técnicos, é o mais qualificado. É o que tem mais currículo, é o que tem mais variações táticas, é o que tem tudo para poder realmente dominar o futebol brasileiro. O único problema é, a gente vai ter paciência. Sombra do Jesus vai permitir que o Sampaoli consiga, né, desenrolar ali o trabalho dele numa boa, numa paz, sem ficar toda hora, né, falando ali que o Jorge Jesus está disponível, o Jorge está disponível. Demite o Sampaoli e traz o Jorge Jesus de volta. Então, assim, esse é o meu maior medo. É de novo fantasma, né? Não ter trazido o Jorge Jesus para poder acabar com essa sombra maldita que ele criou no clube. Prejudique de novo o trabalho de um técnico que dessa vez é excelente. Ele não é bom, ele não é razoável, ele é excelente no que ele faz. E isso é convicção até mesmo da própria mídia bairrista aqui de São Paulo, né? Vamos ver como é que vai desenrolar. Eu espero que no final do ano eu esteja gravando um vídeo aqui comemorando que a gente foi campeão do Brasileiro, da Copa do Brasil e da Libertadores, o tetra dentro do Maracanã, porque esse é o objetivo principal desse ano, é ser tetra dentro do Maracanã, né? Que se tudo der certo eu estarei lá. E é isso. Então vamos ver quais são as cenas dos próximos capítulos, beleza? Então é isso, minha gente. Se inscreve na porra do canal aqui, não custa nada pra você. Você fica aí se inscrevendo em canal de cara que você nem conhece, entendeu? Aqui, pô, você sabe meu nome, sabe que eu sou flamenguista, são duas informações. Se inscreve aí embaixo, pô, não vai custar nada pra você e vai me ajudar bastante, tá bom? Então é isso, minha gente. Curte embaixo, comenta aí. Fala da onde que você torce pro Flamengo, se você é flamenguista, tá vendo esse vídeo aqui. Se você é anti, tá vendo aqui, vou poder achar que eu estou chorando alguma coisa, vai tomar no seu cu. E é isso aí, gente. Beijo no coração e até a próxima. Tchau.